Michaela Garrett nasceu no dia 24 de janeiro de 1979 em Oakland, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Seus pais tentaram ter um filho durante 5 anos até que ela veio ao mundo. Logo, eles tiveram mais 2 filhos e a família decidiu se mudar para o subúrbio de Hayward. Esse lugar era mais calmo e perfeito para a vida de uma família numerosa. Michaela era uma criança normal e alegre. Ela adorava brincar com os irmãos e passar o tempo com sua melhor amiga, Katrina. Então, no dia 19 de novembro de 1988, Michaela, que tinha 9 anos, e Katrina estavam experimentando roupas diferentes para uma apresentação que teriam na escola. Ambas estavam muito animadas e por volta das 10 horas da manhã, o pai de Katrina lhe deu $5 para que ela pudesse comprar alguns doces. Assim que recebeu aquele dinheiro, Katrina foi com Michaela pedir à mãe da amiga para deixar que elas fossem comprar doces juntas em uma loja, que ficava a menos de 1 quilômetro de distância. A mãe de Michaela não gostou muito da ideia, pois elas eram muito novas e nunca haviam ido até a loja sozinhas, só com algum adulto as acompanhando. No entanto, a menina conseguiu persuadi-la e, eventualmente, a mulher cedeu. Ela permitiu que a filha fosse com a condição de que as meninas comprassem os doces e voltassem imediatamente para casa. Então elas foram até a loja com seus patinetes e os deixaram perto do prédio. Depois entraram para fazer suas compras. Quando saíram, elas acabaram esquecendo dos patinetes e foram caminhando a pé para casa, mas no meio do caminho lembraram e voltaram para buscá-los. No entanto, quando retornaram aonde haviam deixado os patinetes, eles haviam sumido. Pensando que alguém simplesmente poderia ter trocado eles de local, as meninas vasculharam por todo o estacionamento da loja. Michaela caminhou pelo estacionamento e rapidamente avistou seu patinete, que estava parado ao lado de um carro a poucos metros do prédio. Ela foi em sua direção e alguns segundos depois Katrina ouviu um grito estridente. Correndo para ver o que havia acontecido, ela viu um homem agarrar Michaela e jogá-la dentro de um carro. Depois disso, ele rapidamente saiu em disparada. Chocada, Katrina entrou correndo na loja e contou à vendedora o ocorrido, que imediatamente chamou a polícia. Os policiais chegaram ao local em poucos minutos e, depois de chamar a polícia, a funcionária da loja ligou para o pai de Michaela, já que eles se conheciam, e relatou o ocorrido. Junto com o pai de Katrina, eles correram imediatamente para a loja, onde os investigadores estavam presentes naquele momento. O homem, antes de sair de casa, disse à esposa para ficar perto do telefone, caso a polícia ligasse. E assim que a investigação começou, houve um grande problema. A única testemunha do sequestro era a Katrina, mas a garota ficou em estado de choque e não conseguia falar nada. Então ela foi mandada para casa. Como a principal testemunha não conseguia falar, os policiais foram conversar com a funcionária da loja, que lhes deu uma ótima pista. A mulher contou que pouco tempo antes do sequestro, um homem suspeito rondava em frente ao seu estabelecimento. Ele estacionou e saiu do carro, mas não entrou na loja. Em vez disso, ele caminhou ao longo do prédio, olhando pelas janelas e observando as meninas. A mulher então pensou que ele iria roubá-la. Segundo a descrição dela, esse homem era branco, na casa dos 30 anos, com um grande bigode. Ele chegou em um velho carro cor de vinho, mas a mulher não sabia o modelo ou o número da placa. Com base nas informações da mulher, a polícia compilou um esboço do suspeito e enviou para os principais jornais e canais de televisão. Desde as primeiras horas após o rapto, a informação se espalhou rapidamente pela comunidade e todos estavam alerta. Além do esboço do suspeito, a descrição de seu veículo também foi enviada para todos os patrulheiros que estavam de plantão, no intuito de encontrar a menina o mais rápido possível. E os investigadores também enviaram o patinete dela para os especialistas forenses.
Na opinião dos investigadores, o sequestrador viu Michaela e Katrina indo até a loja e decidiu arrastar um dos patinetes direto para a porta traseira de seu carro para raptar uma das garotas. Assim, suas impressões digitais poderiam ter permanecido no patinete, e os cientistas forenses rapidamente confirmaram essa versão. Eles encontraram uma impressão digital que não correspondia a ninguém da família das meninas e também claramente não pertencia a uma garota de 9 anos. Mas havia um problema nisso. A impressão era parcial. Os especialistas só conseguiram remover cerca de 10% da impressão, o que tornou a tarefa muito mais complicada. Naquela época, isso não era o suficiente para ter uma compatibilidade boa com o suspeito. E para vocês terem uma noção do quanto que esse caso chamou a atenção das pessoas, o FBI se envolveu nas investigações rapidamente. Se eu não me engano, foi no mesmo dia em que a garota desapareceu. Os agentes do FBI imediatamente pensaram que o rapto de Michaela poderia ter algo a ver com o fato das crianças que estavam sendo raptadas e desaparecendo com grande frequência em Hayward e nas cidades próximas. Mas apesar da participação do FBI e da cobertura ativa do caso pelos meios de comunicação, eles não estavam nem perto de encontrar a menina. Os pais dela ficaram chocados e deprimidos, e a mãe dela se culpou muito pelo que aconteceu. Ela também se lembrou de um fato muito curioso que a deixou extremamente inquieta. Pouco tempo antes de desaparecer, a mãe da Michaela acordou de noite e viu a filha escrevendo um poema. E quando perguntou o que era que a filha estava escrevendo, ela disse que era um poema sobre garotas que eram raptadas e colocadas em porões. Uma coisa muito estranha para uma criança falar. E é claro que com o rapto de sua filha, ela considerou aquela situação como uma espécie de premonição. Durante 2 dias após o rapto, a polícia fez todos os esforços para vasculhar a cidade na tentativa de localizar o suspeito ou seu carro, mas isso não trouxe nenhum resultado. Então, eles se lembraram de Katrina. De início, quase nada foi retirado da menina devido ao seu estado de choque, mas após 2 dias, os policiais acreditavam que havia chegado a hora dela falar. Então, foram até a sua casa. E aqui, os investigadores enfrentaram uma reviravolta muito desagradável. A menina que presenciou o momento do sequestro lhes deu um depoimento bastante importante que indicou que eles estavam indo na direção errada. Com base nas palavras da garota, descobriu-se que o raptor era um homem de cerca de 20 anos, com longos cabelos loiros e sujos, além de acne em todo o rosto. A menina acrescentou que ele tinha olhos azuis que lhe pareciam olhos de raposa. Katrina também se lembrou de algumas características do carro. Era um sedã bege com linhas retas e muitos amassados. A polícia percebeu imediatamente que a funcionária da loja havia dado a descrição de uma pessoa completamente diferente. Como a pessoa que ela viu estava agindo de forma suspeita, a mulher pensou que aquele fosse o responsável pelo rapto. No entanto, Katrina, que realmente viu o criminoso, descreveu um homem e um carro absolutamente diferente. Então, com base nas novas informações, eles enviaram um novo esboço do suspeito para todos os meios de comunicação, jornais, patrulheiros, para todos os cantos possíveis. No entanto, a investigação já havia sido prejudicada pelo fato de já terem se passado mais de 48 horas, e todo mundo sabe que os primeiros momentos da investigação, em casos de rapto, são os mais importantes, que são nessas horas que é mais provável que a pessoa seja encontrada com vida. É claro que a funcionária da loja não fez de propósito, mas ela acabou prejudicando e muito a investigação. A polícia decidiu averiguar todos os homens que viviam na área e tinham antecedentes criminais por crimes sexuais. Dezenas de voluntários também se envolveram no caso, indo de porta em porta perguntando aos moradores na esperança de que algum deles reconhecesse o suspeito. Eles também espalharam milhares de panfletos com a foto da menina e a descrição do ocorrido. Só nos primeiros dias foram distribuídos 42 mil folhetos.
Poucos dias depois, surgiu uma dica interessante. Os investigadores foram contactados por 3 pessoas que estavam caminhando em um enorme parque nacional perto de sua cidade. Em algum momento, essas pessoas notaram pegadas no chão e perceberam que um par pertencia a um adulto e o segundo a uma criança. Seguindo esse rastro, eles encontraram um cobertor e embalagens vazias de fast food no meio da floresta. A polícia admitiu que os rastros poderiam sim pertencer a Michaela e seu raptor. Também se presumia que o criminoso provavelmente levaria sua vítima para um lugar mais longe possível da civilização. Dada a dimensão do parque e sua proximidade com a cidade, esse local encaixava-se perfeitamente nessa teoria. Os detetives resolveram fazer uma enorme busca naquela área e usaram até mesmo helicópteros com termovisores, sensores de calor, para analisar toda a região nos mínimos detalhes. No entanto, isso não trouxe nenhum resultado. Porém, a polícia continuou a fazer buscas não só naquele parque, mas também em outros parques, florestas, lagos, montanhas, em todas as partes. E como na busca anterior, nada disso deu frutos. Logo, uma enorme recompensa de $70 mil foi oferecida e a foto de Michaela apareceu em milhões de caixas de leite em todo o estado. Apesar do amplo envolvimento da comunidade e de um grande número de pistas, os detetives não conseguiram chegar mais perto de resolver o mistério. No final de dezembro, após 1 mês e meio de buscas, a polícia admitiu que seu progresso era quase nulo e a situação não mudou durante muitos meses. A polícia continuou a receber inúmeras denúncias e estava as investigando. Até a mãe da menina conduziu sua própria investigação, estudando casos semelhantes e tentando entender quem poderia ter raptado sua filha. Todos esperavam que a menina ainda estivesse viva e que o criminoso a estivesse mantendo em algum lugar. Já em 1991, os detetives começaram a examinar mais de perto um homem chamado Tim Bingner, de 43 anos. E quanto mais estudavam esse homem, mais acreditavam estar no caminho certo. Os policiais se interessaram por Tim porque o homem enviou várias cartas, dinheiro e mensagens esquisitas para garotas que eram menores de idade. Entre essas cartas haviam frases recortadas da Bíblia como "Esteja comigo, eu te escolhi", e outras frases esquisitas. No entanto, quando foi questionado pela polícia, o Tim disse que apenas queria fazer amizade com essas meninas, que eram muito solitárias. A polícia revistou sua van e encontrou inúmeras fotos de crianças e recortes da Bíblia espalhadas por todo o seu veículo. Eles também descobriram que o homem já havia sido preso por tentar levar 2 meninas para dentro de sua van, mas nenhuma acusação formal foi feita. Além de tudo isso, Tim visitava frequentemente os túmulos de meninas em cemitérios e passava muito tempo ao lado delas. E aí surgiram fatos ainda mais alarmantes. 6 meses antes de Michaela ser sequestrada, Amber, de 7 anos, desapareceu perto de sua cidade. Logo depois, Tim contatou a mãe da menina, oferecendo ajuda e a visitando regularmente. Ele também escreveu uma carta dizendo acreditar que a próxima menina desaparecida teria 9 anos, e poucos meses depois, Michaela, justamente de 9 anos, foi raptada. Após seu desaparecimento, Tim ligou várias vezes para a mãe da menina, foi até a casa dela e ofereceu ajuda. Mas isso não era tudo. Ele também enviou um cartão de Natal a um analista do FBI que havia o entrevistado várias vezes. Esse cartão mostrava uma garota mostrando 4 dedos, e algumas semanas depois, uma menina de 4 anos desapareceu na cidade. Apesar do Tim ser um suspeito mais interessante que surgiu em todo esse tempo de investigação, a polícia foi até sua casa e vasculhou tudo, e não conseguiram encontrar nenhuma pista de que ele estivesse envolvido no sequestro da Michaela. Aliás, quando essas informações que eu acabei de passar para vocês acabou sendo veiculada na mídia, a família do Tim começou a receber vários ataques e ele processou o Estado por desinformação.
e ganhou o caso, mas não foi revelado quanto de dinheiro ele conseguiu. E no final das contas, após ser analisado por muito tempo, o Tim acabou sendo descartado como suspeito, apesar de ser um homem muito esquisito. Depois disso acabaram aparecendo outros suspeitos, mas nenhum deles foi considerado responsável pelo crime e eu não gosto de ficar enrolando muito, então vamos direto para o que interessa. O ano de 2018. No ano de 2018, David Mitchell foi acusado de atacar duas meninas no ano de 1986, perto da cidade onde Michaela morava. O suspeito foi identificado graças às modernas tecnologias do estudo do DNA. Após o crime, foi encontrado material genético sobre as unhas das vítimas, mas naquela época não foi possível estudá-lo. E quando foi processado em 2018, o homem já estava preso pela tentativa de homicídio da namorada em 1989. E após essas novas acusações, os detetives decidiram verificá-lo quanto ao seu possível envolvimento no caso de Michaela. Eles conseguiram descobrir que David estava na mesma área no momento do sequestro da menina. Ele também correspondia à descrição de Katrina e possuía um carro semelhante. Dado que as suas impressões digitais estavam na base de dados, os especialistas decidiram reexaminar a impressão parcial do patinete da menina. E apesar de representar apenas 10% do total, com a ajuda da tecnologia moderna, eles conseguiram fazer um avanço tão esperado nesse caso. Eles descobriram que a impressão digital era idêntica à de David. Então, em 2020, ele foi acusado de ceifar a vida de Michaela, porque àquela altura ninguém mais acreditava que a menina estivesse viva, e ele se recusou a admitir a culpa. No início de 2023, foram realizadas audiências preliminares nas quais o juiz concluiu que havia provas suficientes contra David Mitchell para iniciar o julgamento. O seu advogado tentou contestar as provas, argumentando que a impressão da scooter não ligava seu cliente diretamente ao ataque. No entanto, nessa situação particular, essa foi uma afirmação muito duvidosa. Era óbvio que o sequestrador havia colocado deliberadamente o patinete ao lado de sua porta traseira, para agarrar a garota e fugir com ela. O advogado tentou também contestar as acusações do porquê o corpo da menina nunca foi encontrado, indicando que não há evidência de sua morte, uma afirmação que também não é relevante. Inclusive, ele havia sido colocado em liberdade condicional apenas um mês antes do caso de Michaela, e sua prisão se devia a ele ter atacado uma mulher. Por fim, o julgamento final de David está previsto para começar em breve e envolverá 3 casos ao mesmo tempo: Michaela e 2 meninas cujo DNA foi encontrado sob as unhas dele. A princípio, a promotoria planejou buscar a pena de morte, mas o procurador mudou e uma nova decisão surgiu. Agora, se David for considerado culpado dos 3 crimes, ele não receberá nem mesmo a prisão perpétua, e sim algumas décadas de prisão. Essa decisão causou indignação entre os familiares das vítimas e causou agitação na mídia. O único que o apoiou foi seu advogado. Porém, o homem já está com 62 anos e certamente, após se confirmar sua culpa, irá morrer atrás das grades. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, porque faltam apenas 2.000 inscritos para a gente bater os 100.000 e eu tenho uma plaquinha para colocar ali. E se quiser também mande para todos os amigos, porque isso ajuda muito. E se quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções como Pix, Seja Membro, Valeu Demais e Apoie-se. Vai de você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!